Já estamos ao vivo. Já estamos ao vivo? Muito bom. Aí. Olá, pessoal, boa noite! Boa noite, Márcia! Boa noite, Carolzinha! Tudo bom aí? Tudo bem! E aí, pessoal, Instagram? Hoje nós estamos ao vivo no Facebook e no Instagram. Então, pessoal, quando eu virar o rostinho assim é porque eu tô falando com a galera do Instagram, tá bom? Eu já nem sei para onde olhar direito aqui, ó. Tô me vendo em todos os lugares aqui. Pessoal, boa noite, Cláudia. Boa noite, Sara. Pessoal, é um prazer imenso estar aqui hoje com vocês. Para mim e para a Márcia é uma delícia falar sobre esse tema. E o nosso tema é o que é liderança, né? O que é liderança para você aí que está entrando? Qual a importância da liderança na sua vida, né? Tanto vida aí, na vida mesmo pessoal, na sua vida profissional. Qual é essa importância, né, dessa liderança? Quando a gente fala na palavra liderança, né, Má? Quais as palavras que vêm aí na nossa mente? O que vem aí na sua cabeça, Má, quando a gente fala a palavra liderança? Eu gosto da palavra inspirar, viu? Eu gosto da palavra inspirar, eu gosto da palavra ajudar, são verbos que me fascinam bastante. Ajudar, inspirar, coragem, né? Então, são palavras que me inspiram, inspiram estar aqui, né? O tema liderança, né? Eu acho que a gente está... nós, em comum, temos esse assunto que a gente gosta de falar, que a gente gosta de discutir, que tanto está presente na nossa vida, né? Que muitas pessoas pensam que a liderança é só para você exercer em um cargo, para você exercer em algum lugar que você precise ter uma posição de destaque. Na verdade, não tem muito a ver com isso, né? Só com isso, né? Então, eu acho que estamos por aí, ó. Te falo aí as palavras coragem, te falo o verbo inspirar, o verbo ajudar. E você? Já falei as suas palavras preferidas? As palavras preferidas, né? Na verdade, são os pilares do nosso instituto, do Instituto Motivar-se. Nós desenvolvemos líderes e nós trabalhamos com 4 grandes pilares, né? Quando a gente fala de liderança. Que o primeiro é a palavra influenciar, né? Liderança é influenciar. Influenciar o quê? Influenciar a nós mesmos, em primeiro lugar, a encontrarmos o nosso propósito no mundo. Né? Tudo começa de dentro, tudo começa na nossa vida, né, Má? E aí a consequência reverbera no nosso trabalho, na nossa vida profissional. Então, nós também temos a responsabilidade, como líderes, de influenciar as nossas pessoas, né, o nosso time, a encontrar o seu propósito na empresa. Porque sem um propósito, aquela pessoa está lá e está só por estar, né? Tá pelo dinheiro, talvez pela necessidade de trabalhar. E a coisa mais triste que tem é a gente acordar numa segunda-feira cedo e querer cortar o pulso porque vai ter que trabalhar. Poxa vida, mais um dia de trabalho. Caramba, que saco. Quantos de nós já passamos por momentos assim, né? Se você já passou por momentos assim, fala eu aí. Pra gente saber... Porque essa é uma grande dor, né, dos colaboradores, principalmente, de ter que trabalhar num lugar que não sabe qual é o sentido, não tem propósito, não gosto do meu chefe, né, as pessoas elas não contribuem umas com as outras. Então, um grande ponto aí desse líder é influenciar essas pessoas a encontrarem um sentido nesse trabalho, né, Márcia?
Sim, eu acho que quando a gente fala de influenciar, eu gosto muito de pensar positivo. Então, falando em influência, aquele líder que influencia positivamente, né? Eu acho que eu acho que esse cara, ele tem um papel assim muito importante. Ele tem uma ele tem um papel essencial, porque ele tem que estar sempre se autoanalisando. Ele tem que estar sempre policiando os seus hábitos, né? Para que a sua equipe não seja atingida, né, para que seja ou para que não seja, né? Falando positivamente, né? Então, Sim. quando a gente fala que liderar pelo exemplo, né? É isso que eu acho que a gente tem que colocar em mente. Eu gosto de pensar em atitudes positivas e penso nesse líder autoanalisando mesmo os seus hábitos, para que ele sempre possa buscar esse comprometimento da equipe. A gente não tem noção, mas a gente está sempre sendo analisado pelas pessoas. E eu acredito que um líder, né, uma pessoa numa posição de liderança, ela é mais analisada ainda. Então, eu acho que esse líder ele tem que sempre buscar ser educado, ser respeitoso, ser amigo, ser responsável e, acima de tudo, vou falar uma coisa aqui que eu admiro muito. Eu acho que essa é a qualidade que eu mais admiro em um líder, que é a humildade, né? Então Sim. eu acho que se esse líder presta atenção, se ele tem a noção do quanto ele é observado e de quão importante é o papel dele dentro do lugar onde ele está exercendo a liderança, ele pode ele pode ir muito longe e influenciar positivamente muitas pessoas ao seu redor. Exatamente. E quando a gente fala na palavra influenciar, a gente está falando muito desse propósito, né? E o que é propósito, né? É aquilo que faz sentido para essa pessoa, é aquilo que move uma pessoa. Lembrando que numa empresa nós temos que trabalhar o propósito em comum desse time, né? Então, lembrando que não é somente o time ele é composto por pessoas individuais, indivíduos ali, onde cada um tem um propósito de vida diferente. Então, olha o grande desafio desse líder também, né, Márcia? Sim, De linkar esses propósitos individuais para dentro desse propósito comum da equipe. isso você imagina que isso que você bem falou, né? Cada ser, eu falo sempre muito isso aqui em casa. Cada ser é único, cada ser é único. Então, cada indivíduo tem as suas necessidades diferentes. E o que acontece quando esses indivíduos se juntam? Podem haver conflitos, porque as pessoas têm interesses diferentes, né? Têm interesses diferentes. E qual é o papel do líder aí, Carol, quando existe quando pode existir conflitos? Como que você vê o papel do líder Eu nessa... acho que o líder, na verdade, quando a gente fala de conflitos, a gente olha muitas vertentes, né? Mas considerando aí um conflito nesse nível, né, na equipe e tudo mais, eu acho que o primeiro ponto quando a gente pensa em conflito, é o antes, né? Como que a gente consegue prevenir um conflito? Vamos começar por aí. Como que a gente Uhum, consegue prevenir? É se comunicando bem com essa equipe, né? sim, É engajando essa equipe para estar unida, focada num propósito em comum, sim. né? Então, assim, se todos estiverem olhando para o mesmo objetivo, os conflitos eles aparecem, sim, porque é natural do ser humano, mas eles são muito menores, né, Márcia? Sim, exatamente. Eu vejo aí o papel do líder influenciando ainda, né, falando ainda da influência, né, sendo transparente. Eu acho que quando somos transparentes frente a qualquer situação, seja ela uma situação de vitória ou não, né, uma situação de derrota, se a gente consegue sinalizar que a gente precisa de ajuda,
muitos conflitos, eles podem deixar de existir aí, né? Sinalizar que a gente precisa de ajuda. Então, a gente vive hoje num tão maluco que as pessoas não falam, existem pessoas que têm medo de admitir que não sabe fazer alguma coisa, né? E eu acredito que alguns conflitos eles acabam gerando por aí, por esse caminho, né? Você falou aí sobre comunicação. Eu sou muito suspeita para falar sobre o tema, porque é uma das habilidades que eu acredito que o líder tem que ter, mesmo porque a comunicação é tudo. A comunicação Sim. é tudo. Você, inclusive, sabe que eu sempre falo isso. Eu posso falhar pelo excesso, mas nunca pela falta da comunicação, né? Então, acho que você tocou num ponto bastante interessante aí, né? De se comunicar. E quando a gente fala em comunicar, Carol, eu vou perguntar para você. E aí você devolve para mim. E eu mesmo respondo. O que vem aí na sua cabeça quando a gente fala de comunicação? Qual que é a primeira coisa que você pensa quando a gente fala em comunicação? Assertividade. Carol, Oi, tô aqui. Muito bem. Tá aqui, Comunicação passou na para mim lição é de casa. assertividade, comunicação é empatia, comunicação é compaixão, comunicação é realmente se pôr no lugar do outro, né? Entender como que você está sendo também ouvido, né? A comunicação é além do falar, é você também entender como que o outro está conseguindo te compreender, né? Muito bem, aí chegou exatamente onde eu queria, gostei. Então, é aquilo que a gente conversa de vez em quando, nas nossas reuniões. Sim. Quando a gente fala de comunicação, as pessoas logo pensam: comunicação é você saber falar, é você falar bem, é você falar para um público, mas a verdadeira comunicação, a comunicação genuína, a comunicação mais importante para o líder, na minha opinião, é a escuta. É a escuta. Saber ouvir. É isso aí, saber ouvir. Saber ouvir. Quando a gente sabe ouvir, o que acontece, Carol? Quando a gente sabe ouvir as pessoas da nossa equipe, as pessoas que estão ao nosso redor. Quais os benefícios de uma escutativa? Vamos ver. A gente não ensaiou isso aqui, né? A gente não ensaiou isso aqui. A gente está Pessoal, vai colocando aí, vai escrevendo o que vocês acham também, né? Vamos participar, vamos construir o conhecimento aí juntos, né? Acho que vai ficar bem mais gostosa a nossa live. Sim, orgulho. Ó, a Deia Cavalcante está escrevendo aí orgulho de vocês. Olha aí. Obrigada, Deia. Obrigada. Você também. Se tivesse aqui, eu tenho certeza que estaria contribuindo muito positivamente nesse papo, viu, Deia? É verdade. Desculpa, Carol, te cortei. Fala aí. Imagina, faz a pergunta aí de novo. Esqueci. Quem sabe faz ao vivo, né? Pessoal, estava falando da comunicação. Comunicação é assim, ó. Eu preciso entender, né? Pensar antes de falar, vamos por esse linguajar mais simples. A gente tem que pensar muito bem antes de falar, porque existem pessoas e pessoas. Às vezes, eu acredito que da forma como eu gostaria que falassem comigo é a forma como eu tenho que falar com o outro, e muitas vezes não é assim que funciona. Você que é líder, você precisa entender qual é o perfil comportamental da sua equipe. Né? Como que essas pessoas, qual é a linguagem, a forma de comunicação de cada uma dessas pessoas, né? Porque vai ter pessoas, Márcia, que a gente vai ter que falar com um pouco mais de doçura. Sim. E aí a gente vê resultado assertivo. Tem pessoas que a gente tem que ir direto no ponto, porque se você ficar de muito mimimi, ela vai perder a paciência, ela não vai ser nada assertiva. Né? Então, tem pessoas e pessoas. Tem pessoas que você precisa realmente desenhar o processo inteiro.
Olha, o caminho é esse, você pode fazer isso, você pode fazer isso. Tem pessoas que já não vai ter essa paciência de, opa, peraí, eu sei o que eu tenho que fazer, me fala só qual que é a meta. Né? Então, assim, são formas de comunicação, são diversas, né? Então, você, líder, precisa, primeiramente, conhecer o perfil comportamental da sua equipe. Mas antes de nós falarmos da sua equipe, vem você. Qual é o seu perfil comportamental? Qual é o seu estilo de comunicação? Né? Você é um líder o quê? Você é aquele líder que vai direto no ponto? Tenho certeza que tem bastante gente aí que vai direto no ponto, né? Ou você é aquele líder que gosta de conversar e fala, e fala, e fala, e talvez a sua equipe nem tenha paciência para tanta conversa. Então, você precisa entender primeiramente como você funciona. E aí a comunicação ela vai ser assertiva. Uma boa comunicação, gente, ela vai prevenir conflitos, ela vai prevenir que você perca bons colaboradores, né? Ela vai prevenir para que não haja falta de motivação. Porque todo mundo gosta de receber de feedback. Quando o feedback ele é construtivo, ele não precisa ser um feedback só de falar, eu só vou falar coisas boas da Márcia. Não, tem que ser um feedback onde eu falo também que ela precisa melhorar. Só que eu posso falar isso de forma construtiva. Então, tudo vai da forma como você fala, como você expressa e também como o outro escuta. Então, aí está a importância de eu entender como a minha equipe funciona, né? Então, assim, essa é a influência. Nós conseguimos influenciar pessoas entendendo também o perfil de linguagem, a linguagem de comunicação daquela pessoa. E eu consigo influenciá-la de uma forma positiva. Lembrando que a influência, gente, ela tem que ser positiva. Tem que ser uma influência de construção, para que vocês cheguem no propósito em comum que vocês estão traçando e trabalhando. Toma muito cuidado para não confundir influência com manipulação. Né? Manipulação é quando eu manipulo para eu conseguir aquilo que eu quero individualmente, que vai ser bom para mim. E quantas vezes a gente vê líderes agindo assim? Muitas. E eu falo para você, viu, Márcia? Não é líder, não, é chefe. Porque um cara que age dessa forma, manipulando, não é líder, ele é chefe. E, gente, para o mercado de trabalho atual, se você continuar nesse perfil de chefe, você está fora. Sim. Literalmente você está fora, porque agora o mercado ele precisa de líderes, de pessoas, de fato, que saibam conduzir e engajar uma equipe. E chefe não faz isso. O chefe, é até legal, eu falei aqui que eu ia falar só de coisas positivas, né? Mas aí, enquanto você toma uma aguinha, eu acho que é bem interessante a gente deixar claro aqui a nossa opinião sobre o chefe, né? Sim. Aí você vê se vocês concordam comigo, né? Eu vejo muito aquele cara que não demonstra preocupação com o que acontece na sua equipe, não demonstra preocupação nenhuma. Eu vejo muito aquele cara que só sabe cobrar resultados, ele quer fazer números, obviamente ele está sendo cobrado por isso, e ele vai cobrar isso da equipe também. É o cara que é um pouquinho ao contrário do que a gente acabou de falar aqui sobre comunicação, ele não sabe ouvir, às vezes ele até sabe, mas ele não quer dedicar o tempo dele para fazer isso. Ele usa da pressão, ele usa do não diálogo para conquistar as coisas e as pessoas que ele precisa, e ele acaba gerando um clima de insatisfação. Às vezes ele não tem a noção do que está acontecendo, ele nem sabe, ele está causando um clima de insatisfação, um clima de desmotivação entre todos da equipe. Eu não sei, mas se você não está motivado, se você está insatisfeito, você consegue seguir rumo aos objetivos da organização? Fica a nossa pergunta aí para vocês. O que você acha? Quem é líder aí que está ouvindo essa live? Quem já trabalha com liderança? Olha lá, Letícia.
Nem conto quem conheço exatamente. Eu acho que todo mundo, conhece pessoas e líderes assim. E aí as pessoas perguntam muito para mim, né? Você gosta muito de falar sobre liderança. Como que você acha que as pessoas que precisam ouvir isso que você fala nunca estão aqui, nunca ouvem o que você tem para falar? A gente vai encher o saco dessas pessoas até elas ouvirem o que a gente tem para falar. Que a gente pode, sim, ser líderes mais humanizados, a gente pode levar tudo para o lado mais positivo. Então, eu acho que isso aqui que a gente está fazendo, a nossa promessa é fazer mais vezes, né, Carol? Para que a gente consiga alcançar essas pessoas e para que a gente consiga colocar na cabeça dessas pessoas que não está com nada ser assim. Então, esse líder que eu acabei de falar aqui, dessas pessoas que não sabem ouvir e que não querem engajamento e que não querem prestar atenção nisso, é o líder que a gente não quer, é o líder que a gente precisa trazer para perto e a gente precisa ajudar. Eles precisam de ajuda. E como a gente pode ajudar, Carol? Bom, nós somos especialistas nisso, né, Márcia? Sim, e estamos ficando cada vez mais especialistas. Cada vez mais, né? Porque conhecimento a gente não pode parar, né? A gente tem que toda hora ir atrás do conhecimento para trazer o que há de mais atual para as nossas ações no nosso dia a dia. Mas nós trabalhamos com desenvolvimento na parte humana, profissional e empresarial desses líderes. Então, quando a gente começa a trabalhar, deixa eu olhar aqui para o pessoal do Facebook também, quando a gente começa a desenvolver, primeiramente, a parte comportamental, você já tem meio caminho andado. Porque não adianta a gente desenvolver somente a parte profissional e dizer para vocês, olha, liderança, gente, é isso, a ferramenta é essa, porque não vai ser sustentável se nós não trabalharmos a parte do comportamento. Né? Liderança é comportamento. Eu gostaria de entrar no segundo pilar, sobre o que é liderança. Vamos lá. Inspiração é o segundo pilar. Então, esse líder, ele vai influenciar, esse líder, ele vai inspirar. E inspirar, gente, vem a partir do exemplo, né? É inspirar, de fato, essas pessoas a gerarem valor no mundo. Né? Antigamente a gente falava, a gente vai mudar o mundo, parecia uma coisa tão surreal, né? Eu mudar o mundo? Como assim? Não tem como, eu sou uma pessoa só. Mas isso já caiu por terra, gente, isso aí não existe mais. Porque nós podemos sim mudar o mundo através da nossa mudança. Então, quando a gente fala em inspirar, é inspirar pelo exemplo, e para eu ser exemplo, eu preciso primeiro resolver a minha vida. Eu preciso primeiro, olha lá, eu preciso primeiro resolver a minha vida, olhar para mim, para os meus comportamentos. Então, eu, num papel de liderança, de líder, o que eu tenho mostrado para a minha equipe? E quando a gente pensa na liderança dentro de casa, com a nossa família, com as pessoas que a gente ama, a gente também é líder na nossa casa. Qual exemplo nós estamos dando para os nossos filhos? Porque não adianta, né, Márcia, falar assim, Márcia, não pode chegar atrasada, tá bom? É feio. Só que você chega atrasado, e aí? Sim. Que exemplo que você está dando? Você, na verdade, perde credibilidade. Então, o líder, ele vai inspirar através do exemplo dele, e é inspirar, de fato, para gerar valor. Sim. Incentiva o respeito às diferenças, tem empatia, é transparente, mostra autoconfiança. Para mim, o líder que inspira é isso. Ele tem isso. Ele é transparente, ele é humilde, ele sabe dizer não na hora certa, ele sabe puxar a orelha na hora certa, ele briga na hora certa, na hora que tem que brigar, ele discorda. Né? Tô aqui pensando no meu papel como mãe, que você bem falou aí, né? Sim. Então, eu vejo esse líder que inspira dessa maneira. E
graças ao bom Deus, eu tive vários líderes que passaram pela minha carreira, vários líderes que inspiraram. Tive vários que não inspiraram também, mas eu sigo olhando para aqueles que me inspiraram, para que eu possa me inspirar cada vez mais, né? No positivo. Eu acho que do negativo, infelizmente, a gente aprende. Tem que estar com os olhos bastante abertos para conseguir tirar lição das pessoas que passam pela nossa vida, que não agregam muito positivamente, né? Mas a gente tem que ter na cabeça que as dificuldades que a gente passa com as pessoas que infelizmente não estão na mesma sintonia com a gente, elas acabam ensinando para a gente também, né? É só a gente estar com um olhar para isso, né? Exatamente. E é aquilo, né, que nós acreditamos muito, tudo é aprendizado. Né? Então, se você já teve líderes aí que não foram bons exemplos, né, de liderança, é um aprendizado, né, para você entender como era estar ali, né, como um colaborador de um líder que não era tão bom assim. E não fazer igual, fazer diferente, né, usar a criatividade, a inovação para engajar a sua equipe. Gente, hoje é valor, né? Quando a gente fala na palavra valor, a gente está falando de tudo que uma empresa busca no seu colaborador. Sim. Líderes, donos de empresa também entra nisso. Qual o valor que você está colocando como cultura da sua empresa? Né? Então, assim, quando a gente fala de inspirar, gerar valor no mundo, são os seus valores. Né? Você honra a transparência como um valor? Então, você vai inspirar pessoas a serem transparentes, não somente na empresa, mas dentro de casa, nos relacionamentos com o outro, né? Sim. Outro valor aí, além da transparência, humildade, de entender que a gente não sabe nada, a gente sempre está a todo momento aprendendo, sempre. E quando a gente achar que sabe, é porque realmente a gente não sabe. Né? Então, é ter a humildade de você, até como líder, perguntar como que faz esse negócio aí. Não tem problema, o líder ele não precisa saber toda a parte técnica, né? Ele não é o operacional, ele é o estratégico. Então, ele coloca as pessoas certas, nos lugares certos, para que elas estejam inspiradas a fazer aquilo que é legal para ela, né? Que faz sentido. As coisas mudam a todo momento, né? Como alguém pode falar que sabe fazer tudo, né? As coisas mudam toda hora, né? A pandemia está aí para mostrar isso, está na cara da gente, né? Para mostrar que as coisas mudam do dia para a noite. E eu acho que quando a gente tem essas ferramentas no nosso DNA, né? O líder tem essa ferramenta no DNA, ele consegue, quando ele se vê sem saída, né? Ele consegue mais claramente chegar para a equipe dele e falar, gente, estou precisando de ajuda, né? Me ajuda aí, e agora o que a gente vai fazer? A humildade, né? Que você falou. A humildade, exatamente. E quais são os valores que vocês acreditam que um líder precisa ter? Né? Coloca aí, né? Escreve aí nos comentários para a gente saber aí quais são os valores que vocês já têm como líderes, né? Ou que vocês observam, onde vocês trabalham, que os líderes têm e que faz sentido para vocês, né? Que depois coloca aí. E aí, além de inspirar, né, Márcia, a gente entra num terceiro pilar muito legal, que é o conduzir. Sim. Então, o líder, ele conduz o time dele a espalhar essa inspiração, essa paixão pelo que eles fazem. Olha só que bacana. De fato, é realmente segurar na mão e conduzir no processo, né? Sim, exatamente. É muito fácil, às vezes, quando a gente está contratando um funcionário novo ali para trabalhar do seu lado, né? E você simplesmente acha que a pessoa vai se virar sozinha. Não, ela vai começar agora, ela vai precisar de um tempo. Todo mundo precisa de alguém, né? Todo mundo precisa de alguém para segurar na mão, para se sentir seguro, para sentir aquela confiança boa, né? De falar, não, eu não estou sozinho,
né, quando a gente entra numa empresa, num cargo novo, numa empresa nova, né, você entra cheio de esperança de que as coisas vão dar certo, que você está com aquela vibe nova, aquela energia boa, né, aquela coisa, Dia, a né? empresa tem nome, a empresa é renomada, você está no emprego dos seus sonhos. Se chegar lá, ninguém estender a mão para você, os seus sonhos desmoronam, né? Os seus sonhos podem desmoronar, né? Então eu vejo isso sim, que é um desses pilares aí, né? De você cuidar, né? De você conduzir, de você direcionar, né? Direcionar. Você não precisa mostrar o caminho, exatamente o caminho que você quer que a pessoa trilhe, mas é você é, segurar na mão da pessoa e falar, vamos junto, estou com você. Caiu, a gente levanta, deu certo, a gente comemora nossas vitórias, né? Acho que é por aí. E quantas vezes a gente vê e sente na pele, né, também como colaborador, que nós estamos perdidos, completamente perdidos, porque o que acontece na maioria das equipes? A Márcia vai ter até mais expertise para falar sobre isso. Mas o que acontece na maioria das equipes? Tá todo mundo perdido, ninguém sabe onde vai. Ninguém sabe aonde a gente quer chegar. Não sei, eu só sei que a minha parte aqui é responder o e-mail e passar para o meu amigo do lado aqui já que tá ok. Pronto. Mas eu não sei qual que é o propósito dessa equipe. Aonde a gente quer chegar? Então, quando a gente fala de conduzir, é importante que a gente pense e reflita sobre, será que as pessoas elas sabem onde elas precisam chegar? Sim. Eu me veio aqui agora uma história na cabeça, vou contar aqui rapidinho para vocês. Sim. Eu gosto muito do Simon Sinek, ele fala, é um americano que é autor sobre o tema liderança, um dos que eu mais gosto de ouvir, e ele conta uma historinha, ele fala de um almirante que foi perguntado para esse almirante quais eram as características das pessoas que para trabalhar dentro da Marinha, né? Isso ele fala lá do ambiente deles, lá nos Estados Unidos, onde a Marinha é bem forte, né? Nesse assunto, né? Então eles aí perguntaram para ele, né? Aspirantes ali perguntaram para ele, mas o que precisa para ser um almirante, né? Quando vocês estão recrutando um almirante, quais as características aí que vocês, quando vocês estão contratando pessoas, né, para ir para uma guerra, né? Quais são as características principais? Aí ele fala assim: chegam, eu não consigo falar para você exatamente as características que essas pessoas precisam ter, mas eu posso te falar as características que elas não têm. Então chegam aqui aqueles caras fortões, tatuados, musculosos, né? Não estou falando que esses caras não têm liderança, e também essas não são palavras minhas, é uma história do Simon Sinek. Então ele fala isso, chega, porque você fala em guerra, né? Você fala, não, o perfil desses caras são aqueles caras musculosos, né? Fortões, aqueles caras durões, né? Aí ele fala assim, não são esses caras que acabam entrando aqui. E chegam também aqueles atletas, aqueles caras que se destacam na universidade, que recebem medalhas, né, na parte de esportes, ou na faculdade, ou no colégio, e também não são esses caras que são recrutados aqui para trabalhar com a gente. Então, aí de repente ele fala assim, aquele cara magrelinho, aquele cara aquele cara que você olha e que você não dá nada, aquele cara, se ele está num lugar, ele está numa batalha, e às vezes ele pode estar fisicamente cansado, ele pode estar destruído emocionalmente, esse cara magrelinho, raquítico, quando ele não tem mais nada para dar, nem fisicamente, nem emocionalmente, quando ele não tem mais nada para oferecer, ele olha para o lado dele e ele faz o quê? Ele estende a mão, né? Então é esse o perfil do cara que trabalha aqui com a gente. Quando ele não tem mais nada, ele estende a mão. Então, para você que quer ajudar pessoas,
né? Então, lembrar dessa historinha, né? Para você que quer, que deseja ser uma pessoa boa e queira ajudar pessoas, você tem que estar no combate junto com esses guerrilheiros. Você tem que estar no combate. Porque a hora que eles precisarem, você vai estar lá e você vai estender sua mão. E digo mais, quando você precisar, vai ter pessoas que te amam e vão estender a mão para você também, né? Só que você tem que estender a sua mão primeiro, né? Essas pessoas não vão aparecer do nada, né? Você tem que estender a sua mão primeiro. Certo? Exatamente isso. Nossa, muito boa história, viu, Márcia? Muito boa. E aí a gente já pega o gancho para falar sobre o quarto pilar. Quando a gente fala do que é a liderança é cuidar, né? A liderança é cuidar para que as pessoas elas consigam deixar um legado na vida e nos negócios, né? E quando a gente fala de deixar um legado na vida, é o mais importante que há, porque é a partir da nossa vida que as coisas elas acontecem no nosso trabalho, né? Que todas as outras áreas da nossa vida elas acabam se potencializando. É a partir do nosso indivíduo, do nosso individual, né? Então, primeiramente, é cuidar de nós, né? E o que eu tenho feito como pessoa, indivíduo, né? Para deixar um legado para a hora que eu for embora, né? Que legado que eu vou deixar? Então, de novo, eu pergunto para você, qual é o seu propósito de vida? Porque o seu legado, ele está 100% ligado também ao seu propósito. O meu propósito de vida é transformar vidas. Então, com esse sonho, com esse propósito, que sempre foi muito, muito forte para mim, eu abri o Instituto Motivar-se e a Márcia veio junto comigo porque esse propósito também é dela. Então, nós atraímos para a nossa vida pessoas afins, iguais a nós. Então, Sim. Olha a importância dessa reflexão. Qual é o teu propósito? O que você acredita? Qual é a tua missão aqui? Enfim, né? A palavra que você quiser usar, propósito, missão, não importa. Mas qual legado que você vai deixar para sua família, além do material? Porque material, gente, é consequência. Material é consequência. Mas o que você vai deixar de inspiração? O que você vai deixar de influência? O que você vai deixar de cuidado, de conduzir as pessoas que você ama a se movimentarem para uma evolução, para um progresso, para um amadurecimento? Lembrando que na vida tudo é aprendizado, então a gente pode compartilhar tudo, né? E compartilhar, de fato, é segurar na mão e andar junto e caminhar e mostrar para essas pessoas que você é ser humano. Você, como líder, você não precisa ser perfeito. O líder, ele não é perfeito, porque todos nós somos seres humanos. Mas quando há transparência nesse cuidado, né, as coisas, elas mudam, né? A equipe, ela fica mais engajada, a família fica mais unida, né? Porque existe essa verdade, essa transparência, né? Então, assim, a importância do cuidado, né, Márcia? Sim, sim. Eu estou aqui pensando o que eu vou deixar. Eu vou fazer essa pergunta aqui em casa. Eu vou fazer essa pergunta aqui em casa. O que eu vou deixar se eu não estiver aqui amanhã, né? O que eu estou deixando, né? O que eu estou... eu fico aqui pensando, né? Fico aqui divagando, né? Que a gente que lida e lê muito sobre o assunto, liderança, que a gente estuda muito sobre isso, isso acaba impregnando na gente de uma certa forma, né? Que você acaba, né? Espalhando, acho que acaba saindo assim pelos poros, né? Acaba saindo pelos poros, as pessoas que estão ao nosso redor, elas percebem isso, né? E o legal disso tudo que tudo acaba no mesmo, né? Quando a gente fala de passar, de transmitir coisas boas, de falar coisas boas, de ouvir pessoas, de ajudar pessoas, a gente está falando tudo da mesma coisa, né? De repente parece que tudo faz sentido quando a gente começa a falar de liderança. Um assunto está muito ligado entre o outro. Todos
esses nossos 5 valores aí, né? Eles estão muito entreligados, eles estão muito entrelaçados, né? Exatamente. E aí a gente deixa aí como reflexão para vocês, né? Nesta noite, esses 4 grandes pilares aí que a gente trouxe. Quais são mesmo? Influência. A liderança, ela tem a responsabilidade de influenciar, ela tem a responsabilidade de inspirar, né? Ela tem a responsabilidade de conduzir e de cuidar dessas pessoas, né? Lembrando que liderança é gerir pessoas. Ela tem a ver 100% com pessoas. Então, você precisa gostar de pessoas para estar num cargo de liderança, né? Esse é um ponto muito importante, né? Porque muitas vezes... Sim, ou você gosta, ou você aprende a lidar com elas, né? É isso, né? Ou você e tudo gosta, a gente consegue aprender, né? Tudo a gente aprende. Sim, exatamente, exatamente. É esse o ponto. Tem aquelas pessoas, desculpa até te interromper, mas Imagina. Tem aquelas pessoas que, esses dias eu vi um post do Abílio Diniz no LinkedIn, e ele fez uma pergunta muito polêmica, e se você acha que o líder, ele nasce nato, ou ele pode aprender, né? O que você acha dessa pergunta aí, Carol? Qual a sua opinião sobre isso? É bem polêmico, né, esse assunto, Mas o que mas você acha sobre isso? eu acredito que todos nós podemos aprender. Tudo pode ser desenvolvido, basta a gente querer, né? A gente escolher realmente desenvolver naquilo que você consegue. Uhum, sim, exatamente. As opiniões são bem diversificadas, É bem polêmico, né? mas eu acredito nisso também, né? Eu acho que existem os líderes natos, existem aquele que já nasce, que ele já nasce com tudo isso de bom que a gente falou, existe sim, mas ele pode melhorar? Ele pode melhorar, né? E eu acho que se a pessoa que não tem essas habilidades, não tem essas características, mas ela tem vontade, né? Ela tem vontade de aprender, ela consegue. Para essas pessoas a gente consegue falar. Para aquelas que não querem, infelizmente, a gente não pode forçá-los, né? Empurrar dentro de uma porta, numa sala de treinamento, encher a cabeça dela, e não vai adiantar. Se ela tem que estar com vontade de aprender, né? Exatamente. Afinal, tudo é uma escolha, né? Sim. E falando em aprender, Carol, você quer fazer aí o nosso merchan sobre a nossa turma de abril? Já Sim, que nós estamos falando estamos em com uma... aprender? Sim, nós estamos com uma turma, gente, de formação de inteligência emocional para líderes. Nós acreditamos muito, novamente aí falando, né? Nós acreditamos muito que para a gente desenvolver a liderança, a gente precisa primeiramente começar pelo pilar do comportamental. Então, esse é o um grande pilar que tem é o comportamental. O restante a gente aprende na empresa. É bem assim, né, Márcia? Sim. O comportamental hoje é que faz realmente toda a diferença. E essa formação, ela vai acontecer nos dias 17 e 18 de abril, tá? Num hotel em Sumaré. Para quem quiser mais informações, eu deixei o telefone aqui embaixo, tá? É só entrar em contato pelo WhatsApp ou entrar nas nossas páginas aí, tem também a divulgação, o link para inscrição. A turma de março já fechou, então a gente realmente está com essas vagas somente para a turma de abril, dessa data aí, dia 17 e 18 de abril, tá bom? Então participem, aproveita aí para se atualizar, né? E principalmente, se dê o presente de olhar para você, o presente de conhecer você, quem de fato eu sou, como que eu funciono. Pessoal, a gente acha muitas vezes que sabe como que a gente funciona, mas a gente não sabe. Vocês já se viram em uma situação de estresse que você fala, não acredito que eu fiz isso? Aí você acaba descobrindo mais um ponto aí, né, que você não sabia a seu respeito. Então é muito importante você se conhecer, olhar para dentro, entender como que a sua mente funciona. A gente vai estudar um pouquinho de neurociência,
né? Quais são as minhas crenças? Muitas vezes eu não sei quais são essas crenças. Então eu preciso trazer para o nível da consciência quais são as minhas crenças, o que está me bloqueando, o que está me paralisando, o que me dá medo. Entender que emoções são físicas. Então a emoção, a gente muitas vezes não tem controle, não. A gente tem controle do sentimento, do comportamento que ela vai gerar, né? Entender também que não adianta, né? A gente não vai conseguir mudar ninguém, mas a gente consegue mudar a nós mesmos. E a partir da nossa mudança, a gente vai dar a oportunidade de outras pessoas se inspirarem e também mudar. Mas a escolha do outro, assim como a escolha de mudança, é nossa também, né? Então, nessa formação é realmente algo muito profundo, de um nível assim muito legal, de conhecimento mesmo de como você funciona como ser humano, mente, comportamento, é muito, muito legal. Então, fica aí o nosso convite para vocês participarem. É uma turma de no máximo 10 pessoas por conta da situação que nós estamos vivendo, então nós estamos tomando todos os cuidados, né? Então, aí no máximo 10 pessoas para participar dessa formação. É isso aí. Eu falei que a gente vai falar muito sobre isso ainda, né? Sim. Vamos falar muito ainda sobre isso. Enquanto a gente tiver voz e saúde. E para quem quiser ouvir, estamos aqui. A gente vai transformar pessoas. Isso, nós vamos começar uma série de lives aí. A nossa próxima live vai acontecer na segunda-feira, às 8 horas. Né? Então, logo mais aí vai ter toda essa divulgação nos nossos canais de comunicação, para que vocês fiquem por dentro, né? Consigam aí acompanhar, se atualizar. É um conteúdo gratuito e é muito importante, porque, gente, é um conteúdo que, se você começar a aplicar amanhã no seu trabalho, vai fazer toda a diferença na tua carreira, vai fazer toda a diferença na tua empresa. Pode ser a grande virada de chave entre dar certo o seu negócio ou não. Então, vai muito de você realmente entender, poxa vida, o que eu posso pegar de conhecimento sobre tudo isso para trazer como uma atitude assertiva para a minha vida na prática mesmo, do dia a dia, tá? Então, pessoal, muitíssimo obrigada por nos acompanhar. Já vai, Carol, você já vai. Se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar a pergunta aí, a gente está aqui. Estou aqui adorando te ouvir. Estou aqui adorando te ouvir. Tudo que a gente gosta, né? Legal, muito bom mesmo. Também agradeço principalmente a você a oportunidade de estar aqui. E acho que é isso aí, né? Eu espero que a gente tenha, se a gente tiver plantado alguma sementinha boa em algum coração bom, já valeu a pena, né? Com certeza. E até segunda-feira, pessoal. Até. É isso aí. Até segunda-feira. Beijo. Bye. Eu que tenho que tirar aqui, né? Isso. Tchau, tchau, gente.